Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Turma do terceiro ano, né? Chegando à etapa final. Aí vocês ficam pensando em qual curso, qual faculdade eu vou ingressar, provas para vestibulares, né? Para concurso. Então, assim, o que eu vou fazer? Terminando o terceiro ano agora, que rumo que eu vou tomar? Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre texto dissertativo argumentativo, né? A gente sabe que esses textos é usado em vestibulares, né? Que é um gênero discursivo, né? Comum, né? A gente encontra em vestibular. E eu vou trazer para vocês, para explicar, né? Como que faz um texto dissertativo, as propostas, né? E as soluções desse texto para vocês. Então, temos os tópicos desses artigos, né? Que são as características. Nós vamos ter que organizar a estrutura, a introdução, a argumentação, a conclusão. Como fazer, professora? Como escolher o tema? Como vai ser abordado essa situação? A gente precisa centrar, né, em cada ponto, o que a gente vai, como pensar, como escrever. Não pode ficar ansiosos, não pode ficar nervosos, tem que pensar direitinho, não copiar o que está escrito nos textos que tem como base, né? Os textos que eu vou passar para vocês, vocês vão escolher, que é os temas, o que vocês vão defender, já que o texto dissertativo e argumentativo, você vai defender uma tese, né, que está ali. Vocês vão colocar ali o que vocês acham daquele assunto, né? Vocês vão analisar profundamente. Então, turma do terceiro ano, o que eu sugiro para vocês, que vocês leiam bastante. Leiam o livro, né? Nosso livro lá em português, que tem vários textos, né? Poemas, que vão lhe ajudar vocês a ver as palavras, as concordâncias das palavras, o que esse texto, né? Vai trazer para vocês a interpretação desse texto. Então, lá na página do livro de português, na página 89, tem um exemplo de como fazer uma redação. Eu deixei para vocês. Vocês podem abrir lá, por favor, essa página, a página 89. Vamos analisar direitinho lá na página 89, o que ela está falando lá. Qual é o exemplo que a autora colocou lá para vocês? Da estrutura, né? O que tem na estrutura, que é o que de uma redação? A gente começa a colocar estrutura, introdução. A introdução vai pedir vocês o quê? O assunto abordado, né? Que tem que colocar lá. E qual será a tese que você tem um ponto de vista a ser defendida? É na introdução, no início da redação. Vocês têm que analisar isso. Está conseguindo compreender, pessoal? A argumentação é o quê? É os parágrafos. Vocês vão organizar os parágrafos. Não é colocar tudo que vem na cabeça, não é colocar tudo informações. Colocar a específica. Vocês têm que analisar e colocar a específicas mesmo, que vocês vão defender. Qual ponto de vista? Então, ali vocês vão colocar os parágrafos, né, certinho, bonitinho. É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual, né? Meio de analisar provas, fundamentos e confirmar o ponto de vista do autor, né? A conclusão, como que seria fazer uma conclusão? A conclusão é o seguinte, né? No final do texto dissertativo tem duas formas, né? Vocês têm a síntese e as propostas de solução. No caso da conclusão de síntese, repete argumentos resumidamente, né? E já na tese é o quê? Propor intervenções. Vocês podem colocar, propor intervenções mesmo para argumentar. Ah, professora, mas nossa, na hora da redação me travo, não consigo escrever, não vem nada na minha mente, O que eu sugiro para vocês? Tranquilos, porque vocês têm que pensar que vocês estão sendo avaliados, né? Alguém vai avaliar a redação de vocês, a escrita, né? Então vocês têm que ter o quê? Primeiramente, tranquilo ao colocar no papel e ler várias vezes, né? Tanto que tem nessa página 89 que eu coloquei para vocês, esse exemplo de como fazer a redação, já com as linhas corretas, né? A quantidade de linhas que vocês devem utilizar, não pode colocar pouquíssimas linhas, 5 linhas. Sabemos que vocês têm, para vocês fazerem uma estrutura bacana, vocês devem se colocar o início, né? O meio e o fim, tudo bonitinho, organizado. Vocês devem gastar no mínimo aí
20 linhas, 30 linhas. Vou deixar 30 linhas aí como exemplo para vocês, né, desenrolar mesmo, né, escrita. Não travar. Coloca a sua introdução, defende, vai na argumentação com os parágrafos, analisa a conclusão que tem a ver com os argumentos que você abordou no texto, né? Então, assim, a gente tem que focar, tem que ter foco e sabemos que o mercado espera vocês, né? Vocês precisam passar no concurso, vocês precisam passar no vestibular, escolher a profissão que tanto sonhou. Se está indeciso ainda, não sei qual profissão seguir, lê, analisa, vai na internet, pesquisa, essa profissão daria para mim, é o meu perfil, se enquadra? Então, vocês têm que estar, né, analisando, buscando informações. Não pode ficar lá parados, né, sem entender e tal. Não, agora chegou a hora, é final, estamos na etapa final. Vê que agora vocês vão fazer inscrição para o Enem, né? Também tem um vestibular muito concorrido fora, que é o FUVEST. Tem outros vestibulares também, da PUC, tem vários vestibulares que às vezes muitos de vocês vão para fora, para outras capitais, para tentar, né? Que é o sonho de vocês, e eu aconselho vocês a buscar esse sonho. Já que nosso assunto, né, é redação, né? E como fazer, eu vou deixar para vocês um videozinho também para vocês lerem, que são 10 passos para fazer um bom texto dissertativo. Vocês vão escutar, né, analisar e anotar no caderno de vocês, né? E que vou passar aqui no Delta Show, vai ser melhor, né? Para vocês analisar direitinho. E vocês vão ver direitinho, vai anotar esses passos a passos. Então, aí como agora eu vou estar falando com vocês, vou mostrar vocês aqui, né, no Data Show, esse vídeo pequeno aqui para vocês analisar os 10 passos, né, para fazer um bom texto argumentativo. É muito importante vocês anotar no caderno esses passos, para vocês primeiro entender a estrutura de como elaborar uma boa redação. Então, vocês têm que focar, né? Então, vamos lá, né, vamos abrir o caderno aí, já estão com livros também, na página 89, tem uma base lá a folha de texto, né, que vocês vão utilizar aqui na sala de aula, nos vestibular também. Então vocês já vão perder esse medo aí, porque vocês já têm essa prática que vocês vão estar praticando aqui em sala. Vamos escolher os textos também na página 90, que tem vários tipos de temas importantes. Tem os textos que explicam da violência, né, o tráfico de drogas, o meio ambiente, são vários textos, né, bacana, a política, a cultura. Então vocês vão analisar esses textos e escolher um quadrinho, né, que vocês assim, acharem que vocês desenvolveram um melhor desempenho na sua redação. Então eu sugiro para vocês, leiam muito, ler nunca é demais. Continua fazendo as leituras, né? Então, pessoal, a gente não pode parar de fazer leitura, porque através da leitura a gente já vai entender como a gente escreve aquela palavra, pronunciar ela várias vezes, mas na leitura vocês vão entender como escreve ela, né? Então, pessoal, vamos aqui agora analisar direitinho esse vídeo que eu vou passar para vocês, e vocês vão anotar os passo a passos, tá? Lembrando que as atividades estão na página 90, a página 87 só inicia os nossos temas de redação, que são os textos dissertativos, né? Que vocês irão defender. Então, vocês vão olhar direitinho, né? Eu também, antes de a aula terminar, eu tenho que passar para vocês uns exemplos de redação de alguns alunos que fizeram do Enem, eu tenho que passar para vocês, tá bom? Para vocês dar uma analisada no como que inicia essa estrutura, né? A modalidade textual de cada texto, né? Qual a importância de se escrever muito bem. Lembrando que a gente não pode fazer plágio, tá, pessoal? Não pode pegar texto do autor e colocar ali com as palavras do autor. Vocês têm que falar, né? Uma citação e colocando de qual ator que foi, que fez, que escreveu. Não pode ter plágio, então vocês perdem mesmo, tá? Se vocês fazerem isso, vocês vão perder os pontos, né? Ali são até desclassificados até mesmo os concursos, né? Então vamos lá. Então, vamos lá dos 10 pontos principais, né? Vocês têm que entender a estrutura da redação,
ver as características de uma dissertação, tipos que vocês vão estar ali, né, de dissertação. Tem dissertação expositiva, argumentativa, tem vários, né, tipos, mas como o nosso foco é vestibular, é o Enem, então a gente vai treinar o que é uma dissertação argumentativa, né? Lembrando, pessoal, que tem vários textos, né, que pode ajudar vocês, até mesmo essas redações que eu vou passar para vocês dos colegas, né, de vocês que já fizeram nos anos anteriores, para vocês analisar direitinho, ok? Então, vamos lá? Pessoal, vamos lá. Então, pessoal, a nossa aula está chegando pelo fim, né? Eu já falei para vocês qual a proposta de uma boa redação, expliquei para vocês os temas, o que vocês devem fazer, o que vocês devem seguir, só que na próxima aula tem mais. Então, na próxima aula, a gente volta de novo a falar sobre esse assunto que é muito importante para vocês, né? E dar continuidade nessa aula de dissertação, ok? Tenham um bom dia e até mais. Tchau!